A torcida do Corinthians foi até São Januário e calou todos os vascaínos. Vamos dar uma olhada. Cara, olha isso. A torcida do Vasco quietinha é absurdo. Cara, e essa torcida do Corinthians é diferenciada demais, né? Absurdo, cara, olha isso. Realmente a torcida do Corinthians é muito diferenciada e é por isso que é a melhor do Brasil, né? E os torcedores do Vasco ficaram tão revoltados que foram embora do estádio. Nem aguentaram, acho que não viram nem o segundo gol do Vasco esses aí. A torcida do Corinthians deixou um recadinho para o Vasco da Gama. Vejam só, não foi o suficiente fazer o Vasco de chacota dentro de casa, também tá fazendo fora dos gramados. Viemos, calamos vocês, humilhamos no chiqueirão, voltamos pra casa. Voltaremos quantas vezes forem necessárias, se vocês ainda estiverem na primeira divisão. Qual é a necessidade disso? Que palha assada! Futebol é isso, é rivalidade. Isso foi uma resposta às provocações deles, né? Porque provocar usando o Palmeiras não sabe nem usar uma provocação decente, né? Já que o Vasco nunca ganha do Corinthians. O Vasco teve sua oportunidade, provocou até demais o Corinthians, colocou balões verde e branco no setor visitante, pendurou galinhas, fez diversas provocações antes do jogo iniciar. Mas depois do jogo, as provocações vieram do Corinthians, porque o Corinthians ganhou a partida. E aquele famoso ditado popular, que ri por último, ri melhor. Quanto maior a soberba, maior a chacota. A soberba precede o quê? A chacota. Com certeza. E a torcida do Corinthians, que a torcida fez ali, foi espetáculo. Calou São Januário inteiro e realmente a torcida do Corinthians espetacular. Irmão, não tem jeito. Passa ano e vem ano e o Vasco toma porrada pro Corinthians, pô. Eu nunca vi uma freguesia desse jeito. O Corinthians joga em Itaquera, joga aqui e bate do mesmo jeito. O Corinthians todo desfalcado bate no Vasco. Se o Corinthians jogar com 11 goleiros, o Corinthians mete 3 no Vasco toda vez. Cara, é muito absurdo essa freguesia. Desde 2010, o Vasco só teve uma vitória contra o Corinthians, é absurdo. E assim, vários elencos ruins que o Corinthians teve e ainda continuou ganhando do Vasco. É inacreditável isso. A freguesia, o Vasco nos últimos 15 anos teve uma vitória contra o Corinthians. Uma. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Parabéns pra nossa gestão, parabéns para nosso time, tá todo mundo de parabéns, seu lixo. Cara, é impressionante como o Vasco consegue tirar qualquer um do sério. Hoje tinha tudo pra ganhar. Domingo, 4 da tarde, estádio lotado. Enfim, a gente precisando vencer para subir na tabela. Daqui a 4 dias, clássico na Copa do Brasil, quartas de final. E o Vasco vai e joga mais uma vez com esse time apático, sem vontade de vencer. Aí o otário é o torcedor que vem aqui, apoia, canta, compra ingresso, faz festa. E é calado pela torcida do Corinthians. E é isso aí, ainda sai puto pra ir pra casa. Obrigado, Vasco. Eu sei que tem um bagulho lá que a torcida dos caras do Vasco é fechadão com a torcida dos porcos. Aí tem aquele negócio de odiar os caras. Mano, eu não consigo olhar pro Vasco e sentir ódio, cara. Eu não consigo. Desculpa, velho. É a nossa história, amigo. É a história do Corinthians essa. É a história do corintiano. Desculpa, eu vou contra o que alguns querem pregar, né? A história do corintiano é olhar pro Vasco e ter o Vasco no caminho até esse ponto. Pode ser que um dia a gente se perca e tal. Mas no momento que a gente tá precisando, tá buscando algo, o Vascão chega. Isso é história, tá, amigo? Eu não tô discutindo o meu gosto, o seu gosto, a sua opinião, a minha opinião. Cara, e é realmente isso, porque o Corinthians ficou, se eu não me engano, 6 jogos sem vencer no Brasileirão, e essa é a segunda vitória fora de casa. O Vasco é muito freguês, cara. Eu tô falando a história, tô te contando a história. Isso são dados, isso é história. Todas as vezes que o Corinthians está trilhando ou precisando daquela ajuda,
O Vascão chega e faz a boa, meus amigos. Corinthians e Vasco não é nem um clássico, mas é impressionante a paternidade que o Corinthians tem. O Vasco é tão filho do Corinthians, chega o Corinthians já tirou um Mundial do Vasco. E olha que quem era o campeão da Libertadores era o Vasco. O Corinthians tinha ganhado só a Copa do Brasil. Tirando aquele jogo de 2-0 do ano passado, a última vez que o Vasco tinha ganhado do Corinthians foi em 2013, porque de lá pra cá é só vitória do Corinthians. E o Corinthians... Cara, 15 anos sem perder pro Vasco. Perdeu uma vez, né? Mas realmente aí é uma paternidade muito grande do Corinthians. Corinthians adicionou mais uma vitória agora em pleno São Januário. Fizeram toda uma provocaçãozinha lá pra quando chegar no jogo tomar gol de primeira, enquanto o Vasco não aproveitava as chances que tinha. Mas no segundo tempo o André Ramalho meteu a mão na bola e foi pênalti pro Vasco. E quem foi bater foi o Vegete, que tinha começado de fora, mas ele foi lá e cravou. Mas não adiantou nada, que não muito tempo depois o Vasco tomou um gol do Guinegão. O cara mal estreou no profissional. E já mais pro fim do jogo, o Vasco tomou o terceiro. E pra fechar o jogo, o Ryan meteu um gol de honra ali. Eu acho que o Vasco gastou todo o gás contra o Santos. O Vasco fez um trabalho coletivo. Isso sim foi constrangedor. O trabalho defensivo, então. O Ryan fez até um bom jogo. Bola no travessão, marcou gol. Mas sem a bola, é algo inexplicável do Vasco, o comportamento coletivo do time. Porque o Corinthians... O Dorival, apesar da escalação ali mexida, não fez nenhuma grande revolução. As movimentações, as viradas de jogo, tudo muito simples e pegava o Vasco totalmente desprevenido. O Vasco, defensivamente, tem sofrido, são 29 gols no Campeonato Brasileiro, uma das 4 piores defesas. Como mandante, não tem nem mais a força de São Januário, porque não consegue vencer em casa. Também é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Então, resta ao torcedor do Vasco muito pouco a se apegar. Cara, e o que o Mateuzinho e o Matheus Bidu jogou nesse jogo é brincadeira. Toda hora eles estavam livres de marcação e arrumaram passes ali que foram decisivos, né? A realidade, né, o choque de realidade depois da goleada do Santos é que o Vasco, novamente, tem um time para lutar contra o rebaixamento. E, tem a Copa do Brasil, pode chegar novamente numa semifinal, mas enquanto o Vasco não conseguir respiro, tranquilidade no Brasileiro, não vai conseguir se mobilizar em Copa do Brasil. Então tem de novamente virar essa chave e o Vasco aprender com os erros do passado. Agora já vai de novo entrar na... é o trabalho do Diniz e não engata, o desempenho do Diniz em outros clubes. O Diniz, todo mundo conhece, todo mundo sabe as ideias e o Pedrinho, quando contratou, falou: estou contratando porque confio nas ideias do Diniz. Nesse momento, a diretoria tem de trabalhar para ajudar o treinador, porque se não ajudar, o Diniz pode fazer a mágica que for, que não vai conseguir livrar o Vasco dessa situação. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando um pouco sobre esse jogo entre Corinthians e Vasco. Eles tentaram provocar o Corinthians antes, mas a torcida do Corinthians ali foi absurda, calou São Januário e mostrou a força da fiel torcida, né? Porque realmente é demais, pra mim, a melhor torcida do Brasil. E falando um pouco sobre o jogo, eu acho que o Corinthians jogou muito bem, mesmo com o elenco bem desfalcado, conseguiu fazer uma partida segura. Muita gente criticou o Dorival Júnior, que ele foi com 4 volantes ali, e pior que deu certo, né? Realmente conseguiu neutralizar o meio-campo do Vasco inteiro, e aí conseguiu essa vitória, que não era pra ter sofrido nenhum gol, na minha opinião. Foram jogadas ali, não foram trabalhadas pelo Vasco, só a segunda jogada que foi um erro, na minha opinião, individual do Félix Torres, que pra mim nem deveria estar mais no Corinthians, mas enfim, pra mim o Corinthians jogou muito bem essa partida. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!